Irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, como ultimamente temos feito, quase não, todos os domingos temos refletido no livro do profeta Daniel. E desta feita no capítulo de número 8, a visão sobre um carneiro e um bode. Daniel, capítulo 8, quero orientá-los a manterem as suas Bíblias abertas para que vocês possam acompanhar e lembrar os irmãos ainda que esses textos que nós temos lido são textos que não são fáceis de serem compreendidos. Então a gente precisa de muita reflexão, de muita atenção e, sobretudo, acompanhar pela Escritura. Para aprender a Bíblia, precisamos ler a Bíblia. Então, nada mais natural que a Bíblia aberta para que possamos contemplar tudo aquilo que vai ser falado. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, pela manhã nós vimos o capítulo de número 7 do livro de Daniel e algumas informações novas ali foram acrescentadas. Nós vimos que o livro de Daniel ele foi escrito em aramaico e hebraico. Os 6 primeiros capítulos, eles são um grande bloco que trazem então a parte histórica. Os 6 últimos, a começar do capítulo 7 até o 12, eles trazem então a parte apocalíptica de Daniel. Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então a Bíblia tem, além do sermão profético do Senhor Jesus, capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ela tem o Apocalipse e tem o livro de Daniel e outras profecias também que apontam para o fim. Mas o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro de Daniel. E desde o sermão da manhã até o capítulo 12, nós vamos ver e refletir sobre questões que tratam sobre o Apocalipse, a escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos. Então, escatologia significa a doutrina do fim dos tempos, tá bom? É possível que na pregação eu use essa palavra, você já fica sabendo o que significa. Então, nós estamos na segunda sessão desse livro. E o capítulo 8, ele traz então o registro de uma segunda visão que Daniel teve. A bem da verdade, o capítulo 7 não foi uma visão, mas foi um sonho, tá? O capítulo 8 é uma visão que ele tem. Então ele é transladado. Daniel ele é transportado e ele tem uma visão. É sobre essa visão que nós vamos pregar agora à noite, tá bom? Uma outra observação que eu preciso fazer antes de adentrarmos ao texto, porque essas explicações preliminares são importantes para que a gente vá para o texto já com um entendimento adequado, tá? Então, uma outra explicação, irmãos, é que nós percebemos que não está de maneira cronológica. Então, vejam só, o capítulo 7 acontece no primeiro ano do rei Belzazar. Só que o rei Belzazar está no capítulo 5. Perceberam? O capítulo 8, nós temos uma visão de Daniel referente ao terceiro ano do rei Belzazar. Então, quando você voltar uma página, você vai perceber, então, que o rei Belzazar se encontra no capítulo 5, enquanto as visões de Daniel são apresentadas bem à frente. Então, quando ele tem a visão que nós vamos tratar hoje, agora à noite, ele está com 72 anos. Então, ele tem aqui, nesse momento, 72 anos. Pela manhã, na mensagem da manhã, Daniel tinha 70 anos, tá bom? Para que a gente vá, então, enquadrando as ideias e não perca o raciocínio. Pois bem,
Daniel tem a visão de dois animais aqui. Um é um carneiro e o outro é um bode. E esses animais, eles se enfrentam. Há uma guerra entre eles. Sendo que de um desses animais nasce um chifre, ou ele traz consigo um chifre entre os dois olhos. Esse chifre, então, é quebrado e nascem outros 4. A gente vai perceber isso, sobretudo, nos versículos de 1 a 8, acompanha a leitura. No ano 3º do reinado do rei Belzazar, ou seja, capítulo 5, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Ele se refere à visão anterior do capítulo 7. Verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Ele está se referindo aqui ao Império Medo-Persa. Os irmãos sabem que a Babilônia, o império de Nabucodonosor, foi superado por um segundo império, que é uma junção do Império Medo, da Média, por isso que se chama Império Medo, e Persa, da Pérsia. Então, esses 2 impérios se unem e derrubam, então, a Babilônia. Eles conquistam a Babilônia. Mas observem que há uma fusão, há uma união desses 2 impérios. No entanto, o Império Persa, ele é superior, ele cresce mais, ele avança mais. Qual é a consequência disso? Os 2 chifres que esse carneiro traz em sua cabeça, um deles representa o Império Medo, o outro representa o Império Persa, sendo que o Império Persa, ele avança, ele se destaca mais, ele ganha mais hegemonia que o outro, embora os 2 estejam juntos, tá? Aí o texto segue. Vi que o carneiro, verso 4, dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então, a junção desses 2 impérios faz com que eles conquistem todas as terras ao seu redor. Então, eles ganharam tanta força, mas tanto vigor, que além de superar a Babilônia, que naquela ocasião já era o maior império de toda a terra, eles conquistam a Babilônia e para todos os lados eles ganham expansão. Então o poder bélico desses 2 impérios, né, poder bélico é poder de guerra. Então o poder bélico desses 2 impérios, ele avança de modo que ninguém pode lhes impedir. Então é essa profecia que Daniel está trazendo aqui. Mas, curiosamente, quando ele vai concluir essa parte, ele diz assim: segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Ou seja, eles foram tomados de soberba, de arrogância, de orgulho. E isso aqui começa a representar um declínio para o Império Medo-Persa. Eles passam, então, a cair, e mais à frente, então, serão derrotados por quem? Pela Grécia, que agora é a segunda interpretação a partir do verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, um bode voador. Então o bode vinha em alta velocidade, mas as suas patas não tocavam no chão. Era um bode voador, veloz. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é esse? Alexandre o Grande. Aí percebam, o qual, notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres. Qual? O Império Medo
e Persa, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, ou seja, quebrou o império da Babilônia, que dominava ali o Império Medo e Persa. Então a Grécia, através de Alexandre o Grande, ele adentra a Babilônia e conquista, quebrando os outros 2 impérios, tá? Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, verso 7, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, a Grécia, o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O grande chifre que ele se refere é Alexandre o Grande. Pela manhã eu disse aos irmãos que Alexandre, ele foi comparado no capítulo anterior a um leopardo, porque o seu poder de conquista era muito veloz, a sua estratégia bélica era assustadora. Então, ele agia como um guepardo, né? Um animal veloz. Então, ele atacava ferozmente, rapidamente, que não dava tempo nem da presa se defender. Não havia tempo da presa fugir. Então, de modo veloz, ele atacava a presa e ele a consumia. Essa comparação é feita no capítulo anterior, porque aqui ele está sendo tratado como um chifre na cabeça do bode voador. O bode voador é a Grécia que quebra os outros 2 chifres que estão na cabeça do outro carneiro, a saber, a Média e a Pérsia. Mas Alexandre o Grande também foi quebrado. Ele morreu com 33 anos. E a sua conquista foi monumental, porque, para os irmãos terem uma ideia, as suas conquistas começaram em 334 a.C. Em 12 ou 13 anos, Alexandre o Grande já havia conquistado todos os impérios ao seu redor. O que se conhecia por mundo, na época de Alexandre o Grande, por ele foi conquistado. E isso foi conquistado de modo muito veloz. Por isso que o texto vai dizer que esse chifre, na cabeça desse bode voador, era um chifre notório, era notável tudo isso. E observem que o bode ele não vem de modo comum, não é? Mas ele é um bode tão veloz, mas é tão veloz que ele é trazido como um bode voador. Ele não toca o chão. No capítulo anterior, Daniel disse que era um leopardo. Para os irmãos terem ideia, um guepardo, que é da mesma família, né? Daniel não identifica, mas ele diz, é um leopardo, um guepardo. Ele consegue correr 110 quilômetros por hora. 110 quilômetros é a velocidade de um carro. Imagine que animal veloz não é esse. Certamente o animal mais veloz que existe. Então, aqui agora, muda-se então a figura do animal, passando então para um bode voador. E Alexandre é quebrado, ele morre aos 33 anos, mas nos últimos 12 anos da sua vida, o que se conhecia de mundo na sua época, por ele foi conquistado. Mas o texto vai dizer que esse chifre que foi quebrado, dele nasceram outros 4. E cada chifre desse representava um general que estava sob a submissão de Alexandre o Grande. Então, quando ele morre, então o seu império é dividido por 4 generais. E esses 4 generais são representados aqui por cada chifre que foi apontado. Só que mais à frente, Daniel vai citar apenas um chifre. Um
general. E esse aqui, ele é um protótipo do anticristo. Ele é um protótipo do anticristo. Nós vamos ver isso, tá? Irmãos, deixe-me fazer uma observação. Eu preciso lembrar aos irmãos que nós estamos tratando aqui do período intertestamentário, tá? Então, quando Daniel trouxe essa profecia, ele mesmo não viu acontecer. Pastor, e nós vimos acontecer? Não. Nós olhamos para a história e percebemos isso. Essa é a diferença. Então, quem viu isso acontecer? Quem viu foi quem viveu nos 300 últimos anos antes da encarnação do Senhor Jesus. Foram esses que viram. O período intertestamentário é o intervalo de tempo entre o livro de Malaquias e o Novo Testamento. O Senhor silenciou 400 anos. Deus não deu uma palavra durante 400 anos. Então não houve profecia, não houve sonho, não houve revelação, não houve absolutamente nada. Esse período entre os dois testamentos, 400 anos, é justamente o período que essas coisas acontecem. Só que Daniel profetiza isso bem antes. Então Daniel traz a sua visão, registra a visão, mas ele mesmo não contempla o cumprimento daquilo que ele havia visto, tá? Então, verso de número 8, né? O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres, os 4 generais de Alexandre o Grande, notáveis para os 4 ventos do céu. Aí agora ele vai começar a falar, a partir do verso de número 9, sobre um chifre pequeno. Observem, verso 9. De um dos chifres, de um desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Essa é apenas uma expressão para demonstrar a grandeza. Não é uma ideia de que esse homem, ele lutou com anjos, lutou contra os exércitos do céu, mas é para expressar a sua grandeza. Esse general de Alexandre o Grande, ele não tinha escrúpulos, ele não tinha nada que o dominasse, e ele chegou a desafiar a Deus, e isso está nos anais da história. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Verso 10. Cresceu até atingir, 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue ao santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Verso 17. Veio, pois, para perto de onde estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado,
prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao fim do tempo, ao tempo do fim. Desculpe. Irmãos, eu preciso dar uma pausa aqui, senão a gente não vai entender. Desde de manhã eu tenho dito, esses textos de Daniel não são fáceis de ser pregados, e eu suponho também que não são fáceis de serem entendidos, né? Para os irmãos terem uma ideia, eu precisei dobrar minha leitura de estudo para entender e explicar os textos de Daniel. Vejam só, no capítulo 7 a gente tem um pequeno chifre que nasce do quarto império. O quarto império no capítulo 7 é Roma. No capítulo 8 nós temos um outro chifre que nasce do terceiro, e não do quarto, do terceiro império. O terceiro império é a Grécia, não Roma. Alguém vai ler e vai dizer: pastor, as visões parecem semelhantes. Então muda-se o cenário, mudam-se os personagens, mantém-se os impérios, mas parece que tem muita coisa semelhante. Tem coisas semelhantes. Mas uma delas que não é semelhante é esse chifre pequeno. Deixa eu lhe explicar. No capítulo 7, a gente vai perceber que o chifre pequeno nasce do quarto império, Roma. Esse chifre pequeno é o anticristo escatológico, ou seja, é o grande anticristo, é aquele homem que vai tentar dominar o mundo. Esse não é o mesmo anticristo do capítulo 8, o capítulo que nós estamos observando. No capítulo 8, esse pequeno chifre, ele não é o anticristo, mas ele é um anticristo. Porque quando João vai falar sobre anticristo, ele fala de plural, que anticristos surgirão. Então é mais de um. Mas ele também fala de um anticristo, que esse é o maior de todos, que esse é o que comumente nós entendemos que vai caminhar para o fim de todas as coisas. O capítulo anterior, o capítulo 7, está tratando sobre esse anticristo, que vai anteceder Cristo, que vai tentar dominar o mundo. O capítulo 8, o texto que nós estamos lendo, espero não estar sendo confuso para os irmãos. O capítulo 8 está tratando de Epifânio. Epifânio foi um daqueles generais cruéis de Alexandre o Grande. O que foi que Epifânio fez? Que ele tinha um comportamento de anticristo porque ele queria tomar o lugar de Cristo, mas ainda não era o anticristo do Apocalipse, lá no final. Epifânio, ele dominou Jerusalém, dominou outros impérios que estavam submissos a ele, mas nele havia um comportamento diferente de todos os outros que imperavam. Eu vou voltar um pouco na história para você entender. Quando Nabucodonosor exigiu que os homens se prostrassem perante a sua estátua, Nabucodonosor não impediu que ninguém adorasse outro Deus. Claro, impediu durante aquele tempo lá dos 30 dias. Mas o que eu quero dizer é, nenhum imperador, nenhum governante, ele impedia que os deuses dos demais povos, os quais ele exercia autoridade, adorassem os seus respectivos deuses. Nenhum deles. Mas Epifânio exigiu. Epifânio, ele exigiu que os judeus não lessem a Torá, o Antigo Testamento. Ele proibiu ao povo de Deus de se relacionar com o seu Deus. Para os irmãos terem uma ideia, Epifânio, que é esse pequeno chifre aqui, ele adentrou ao templo de Jerusalém,
no lugar onde se sacrificava, ele sacrificou um porco. Os irmãos sabem que um porco é um animal impuro para o judeu. O judeu não come porco, carne de porco. Ele sacrificou um porco no altar do Senhor Epifânio, cerca de 70 anos antes da encarnação de Cristo. O sangue do porco, com as fezes, ele fez uma lama e ele saiu melando, sujando todo o templo do Senhor. Porque dizia ele que ele era o único Deus e, portanto, ele deveria ser adorado. E ele fez isso no intuito de dizer que não havia outro Deus além disso, além dele. Foi isso que Epifânio fez. Esse aqui é o chifre pequeno. Se você acha que Adolf Hitler, Nero, foram violentos, é porque nós desconhecemos o infeliz chamado Epifânio. Porque esse foi além. Ele foi além. Adolf Hitler entendia que os judeus deveriam ser exterminados. E matou muitos judeus nas câmaras de gás, na Alemanha. Nero perseguiu Paulo, perseguiu os cristãos. Matou muitos, é verdade. Mas Epifânio matou cerca de 100 mil judeus, porque eles adoravam a Deus. Ele sacrificou o porco, fez uma lama com o sangue e as fezes do porco e sujou o templo do Senhor em Jerusalém. Isso está registrado na história, viu, irmãos? Sabe qual foi o resultado disso? Aquela palavra que diz: de Deus não se zomba. Epifânio morreu com a doença misteriosa e que nem a história sabe relatar com precisão a causa da sua morte. E certamente, se houvessem andares no inferno, ele estaria no pior de todos os andares do inferno, queimando até hoje a sua alma e Deus descarregando sobre ele a sua ira. Mas já houve um homem que fez isso. Daí o texto vai tratar nesses termos. Vamos caminhar para a conclusão do texto, irmãos. Verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos. Daniel desmaiou, né? Porque Gabriel falava com ele, e quando ele soube que aquilo se tratava do fim de todas as coisas, Daniel desmaiou, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Verso 19, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre. O chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, ou seja, seus 4 generais. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, depois de Alexandre, mas não com força igual a que ele tinha. Ou seja, nenhum dos generais de Alexandre conseguiu a conquista que ele conseguiu, mas não com a força igual a que ele tinha. Verso 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Quem é esse agora? Epifânio. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderes e o povo santo. Verso 25.
por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é? Jesus, meu amigo. Agora, Epifânio mexeu com quem ele não devia. Vejam só, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. É curioso que Epifânio não morreu em nenhuma guerra. Era comum os generais morrerem em nenhuma guerra. Ele não morreu apunhalado por um aliado ou até por um inimigo. Ele morreu sem que uma mão tocasse nele. Ou seja, irmãos, prestem atenção, olhem para mim, por favor. Sabe qual é a maior imbecilidade que um homem comete? Deixa eu melhorar a palavra. Sabe qual é a maior bestialidade que um homem comete? Não crer que a Bíblia é a palavra de Deus. É impressionante como a Bíblia se cumpre ao longo da história. As peças vão se encaixando, se encaixando, se encaixando, e a gente tem então Deus dominando de ponta a ponta. É impressionante como Deus, em seu imenso poder dos mais altos céus, já apontou o que iria fazer, e o Senhor domina como um tabuleiro, e Ele mesmo é quem mexe as peças. Ele tira um rei, põe outro, Ele disciplina o seu povo, Ele corrige o seu povo, mais à frente Ele vai perdoar, vai devolver o seu povo. Daniel vai então trazendo a sua visão. Vejam só, irmãos, não é que a Bíblia precisou da história. A Bíblia não precisou da história. Ela é palavra de Deus e é suficiente por ela mesma. O que ia acontecer na história era aquilo que a Bíblia já tinha dito. A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de separar alma de espírito, junta de medula. A maior imbecilidade do homem é olhar a Escritura e se perguntar se de fato é a palavra de Deus. Estude a história, estude a Bíblia. Sabe qual é a conclusão que você vai chegar? Rapaz, não tinha como a história ser diferente. A história, ela é secundária no que diz respeito àquilo que a palavra de Deus apresenta. Primeiro vem a palavra de Deus e diz assim: isso aqui vai acontecer. Depois a história vem e abraça como uma mão e diz: isso que foi dito que ia acontecer é verdade de Deus. Nós estamos lendo o livro de Daniel e estamos percebendo isso, irmãos. É notória a mão de Deus governando toda a humanidade. Só vai se levantar o anticristo porque Deus autorizou. E aquele infeliz daquele Epifânio que resolveu zombar de Deus, Deus não precisou que nenhuma mão tocasse nele. Isso faz lembrar a vitória de Cristo sobre o anticristo no Apocalipse. O Apocalipse diz que Jesus vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca. Jesus não vai tocar nele. Jesus simplesmente vai soprar e vai derrotá-lo diante de toda a humanidade. Estou falando de Deus, de Cristo, o verdadeiro governador de toda a humanidade, aquele que nenhum governante faz aquilo que ele não autoriza. Estou falando da Bíblia como a palavra de Deus. A história vem como uma mão e abraça a Escritura e diz: aquilo que a Escritura havia dito é fato. Perceberam? Para comprovar isso é só ler a Bíblia e ler a história. Você vai perceber que é exatamente isso que aconteceu. Epifânio foi morto no estalar de dedos do Senhor.
não precisou que nenhuma mão tocasse naquele homem. E hoje ele vai pagar por toda a eternidade, porque zombou do nome de Deus. O texto segue, irmãos, vamos caminhando para o fim, e diz assim, qual foi o versículo? 26. Verso de número 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Eu queria tirar algumas aplicações desse texto, irmãos. A primeira delas me chama a atenção a postura de Daniel diante da profundeza das revelações que Deus tem dado a ele, tinha dado. O texto diz que Daniel, num primeiro momento, Daniel desmaiou. Num segundo momento, verso 27, Daniel enfraqueceu e esteve doente por alguns dias. Depois foi que ele conseguiu se levantar, ter saúde e finalmente servir ao rei. Quem de nós, ao ler o Apocalipse, ao ler as revelações trazidas no livro de Daniel, a ler o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o sermão escatológico do Senhor Jesus, quem de nós, quando lê essas verdades, se abraça de modo tão profundo, que fica consternado, que treme diante dessas verdades? Muitas vezes parece que a gente lê a Bíblia como um livro comum. A gente esquece que a Bíblia é a palavra de Deus. E parece que muitas vezes nós lemos sem fé. Ou seja, nós lemos como alguém que adquire conhecimento, crescimento intelectual, mas a fé não é aperfeiçoada. A Bíblia é o livro mais lido de todo mundo, o mais vendido no mundo é a Bíblia. Isso não é de agora não, é desde sempre o livro mais vendido de todo mundo foi a Bíblia Sagrada. Desde sempre. A palavra de Deus está sendo espalhada e semeada de modo generalizado a todos os povos da terra. A igreja é o garoto propaganda dessa palavra. A igreja é o showroom dessa verdade santa. E aí eu quero repetir aquilo que disse na semana passada. A gente olha para o ímpio e pensa assim, eles não temem a Deus. E nos escandalizamos porque eles não temem a Deus. Irmãos, Daniel enfermou quando ele viu a profundeza das revelações do Senhor. Ele passou dias refletindo sobre aquilo. Chegou a desmaiar na presença do anjo Gabriel. Porque quando ele avistava tudo aquilo, ele percebia a glória, a majestade, a grandeza, a descarga da ira de Deus, o poder de Deus, o juízo de Deus. E isso fazia com que ele tremesse diante do Senhor. Eu estou falando de um dos maiores profetas, não no sentido de ter revelações mais importantes que os outros, porque na palavra de Deus não existe revelação mais importante que outra. Mas de um homem que, além de viver próximo a Deus, ele traz então revelações apocalípticas. E a maior demonstração que quando nós nos deparamos com a realidade da palavra de Deus, e muitas vezes isso não causa impacto na nossa vida, é a maneira como nós vivemos. Quem de nós vive como se Jesus Cristo voltasse amanhã? Quem de nós vive a vida na expectativa que Jesus volte logo? Quem? Nos parece que a volta de Jesus está tão distante, mas tão longe de nós, que nós vamos envelhecer
vamos até passar pela morte e Jesus não vai voltar. Só que lá em Atos, quando os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus não dá a conhecer os discípulos o dia e a hora da sua volta. E em outra passagem, ele disse que o dia do Senhor seria como um ladrão. Certamente que se nós soubéssemos quando seríamos surpreendidos por um ladrão, nós tomaríamos todos os cuidados necessários para evitar a surpresa. Mas que Jesus, que aquele dia fosse um dia surpresa, quando menos se esperasse ele viesse. E o que é que nós podemos fazer quando não sabemos o dia e a hora de alguma coisa, de algum acontecimento? Se alguém dissesse a você: olha, você vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, mas o dia e a hora ainda não sabemos. O que a gente precisa é que você esteja pronto para que na hora que convocado você passe pelo procedimento. Pense comigo, como você faria? Você viveria 24 horas por dia se preparando para aquele procedimento, porque você não sabe quando é, você não sabe. Recentemente a gente teve agora a surpresa com relação a Faustão, que recebeu a doação do coração de um jogador falecido. Quis a família doar o coração para ele, mas por hora ele estava na fila do SUS. Já pensou uma pessoa que está na fila do SUS e alguém diz assim: olha, a qualquer momento você pode receber um coração. Agora você precisa estar pronto para a cirurgia. O que você acha que essa pessoa vai fazer? Ela vai passar cada minuto da sua vida se preparando para aquele momento. Gostou da ilustração? Gostei, pastor. Por que nós não passamos cada minuto da nossa vida nos preparando para um encontro com Deus? Por que nós não pensamos em nos preparar para a vida eterna? Porque vivemos tão apegados a esse mundo que nos esquecemos que a nossa nação, nossa pátria é celestial. Por que fazemos planos e não incluímos o Senhor? Porque nós projetamos a nossa vida e sequer oramos a Ele para saber se essa é a sua vontade. Você consegue perceber como nós somos tão cheios de nós mesmos, que o Senhor em nossa vida parece algo teórico e não prático? Parece que a fé, irmãos, para muitos de nós é uma teoria, mas não uma prática. E esse é um erro de interpretação, esse é um equívoco doutrinário gritante. Muitos cristãos tratam a fé como se fosse algo teórico, como se fosse um mero conhecimento de uma verdade, como qualquer outra ciência que você possa conhecer. O que você se esquece é que a fé no Evangelho, a redenção em Cristo Jesus, causa impacto na nossa vida, de modo a atingir todas as nossas faculdades mentais, todas as frentes e todas as esferas da nossa vida. Não tem como um cristão ser transformado pelo poder do Evangelho e aquilo que ele pensa, aquilo que ele toca a mão não ser diferente. Não tem. Não há, irmãos. Conta-se a história de que Agostinho, um dos pais da igreja, lá no início, quando tinha uma vida não muito adequada à vida cristã, conheceu uma mulher de rua. E aí, certo dia, essa mulher passou por ele e disse bem assim: Agostinho, eu ainda sou a mesma. E ele respondeu: mas sou eu que não sou mais o mesmo homem. Ele havia conhecido a graça de Deus, a misericórdia e o amor. A gente vive o Evangelho como se o Evangelho fosse uma teoria. Meu amado irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se para você
A vida com Deus, o Evangelho, a fé, é uma teoria. Eu sinto em lhe dizer, você não é um cristão, você é um mero religioso. Porque um cristão, ele crucificou o seu eu na cruz. Não existe salvação sem morte. Jesus morreu para que tivéssemos vida. E quando conhecemos Cristo, quem morre somos nós, para que vivamos a vida dele. Não existe salvação sem morte. Ele foi sacrificado em nosso lugar. E ele mesmo disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Nós perdemos o nosso eu, a morte do nosso velho homem, para que dia após dia a gente continue a exalar o bom perfume do Evangelho, fazer esse Evangelho conhecido dentre os homens, e esses homens também sejam chamados à salvação por meio da nossa pregação e da nossa vida aos pés de Cristo. Então, a fé não é uma teoria, a fé é uma verdade prática. Praticar a fé. Os nossos olhos devem ser as Escrituras. Um cristão precisa olhar para absolutamente tudo ao seu redor com os olhos das Escrituras. Você, enquanto profissional, você é um profissional cristão. Enquanto pai, esposo, filho, esposa, não tem como desvincular isso de você. Um cristão genuíno, se lhe fosse perguntado ou o Evangelho ou a morte, ele diria, o Evangelho. Pode me sacrificar. E isso aconteceu com vários cristãos ao longo da história, irmãos. Essa é uma primeira lição que eu quero trazer. Daniel, diante da verdade de Deus, ele ficou chocado com o Apocalipse. E nós, diante da verdade de Deus, como reagimos à expectativa da vinda do Senhor? Daniel tinha uma fé prática. A minha e a sua, como estão? Segunda aplicação que eu quero trazer, irmãos, é que o texto menciona algo que me deixou inquieto. Verso 25 em diante, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Me parece que esse é um outro problema dos nossos dias. Me parece que, na verdade, é uma consequência na vida de pessoas que têm uma fé teórica e não praticam essa fé. A Escritura diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriará. Se esse espaço fosse uma casa de shows, ele estaria lotado. Mas como aqui nós estamos pregando a verdade que incomoda os homens, ele não está repleto. Você abre em uma esquina um bar e não precisa dizer às pessoas, venham para o meu bar. Elas vão automaticamente. Mas você abre em uma esquina um ponto de pregação para pregar a verdade de Deus. E ninguém aparece. Porque as pessoas não querem a verdade. Os últimos dias são dias que trazem como registro a fé de muitos que se esfriará. E a fé de muitos que se esfriará não são pessoas que estão fora da igreja, porque esses nem fé têm. A fé de muitos são pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que ouviram a mensagem por muitos e longos anos, que até participaram da vida da igreja, mas parece que ao passo que elas percebem que Jesus não voltou, a sua fé vai esmorecendo, eles vão esfriando, vão desanimando, eles vão caducando na fé, e ao invés de serem aperfeiçoados, crescerem espiritualmente, parecem que voltam a ser meninos na fé. Gente de pouca fé, de pouca esperança, gente que se desespera com os reinos desse mundo. Ai meu Deus, o governo mudou, o que será da minha vida? Vou te sacar o dinheiro todinho do banco porque o governo vai botar a mão. Eu vi essas coisas acontecerem.
numa simples troca de governo no nosso país, com gente de fé. Mas que fé é essa? Vem cá, Deus só governa o trono do céu, é? Porque se Deus só governasse o trono dos céus, seria muito pouco para Ele. O céu só existe por causa do Senhor. O lugar da sua habitação foi criada por Ele. Ele disse, haja céu, e houve. A terra só existe por causa da sua palavra poderosa. Ele criou para a habitação dos homens. Deus não governa apenas o trono dos céus. Deus governa até a cadeira presidencial do nosso país. Não, pastor, mas o governo atual eu não simpatizo com ele. Não se preocupe, não. Não encha seu coração de medo. Ele não fará nada que Deus não queira. Da mesma forma que o anterior não fez nada que Deus não permitiu. A gente canaliza a nossa fé muitas vezes para homens. E a gente esquece que quem está acima de todos eles é o governador de toda a humanidade, de todas as nações. Irmãos, a minha vontade é chamá-lo de louco, sabe? Mas para não ser deselegante, aquele ditador da Coreia do Norte, que todo dia ameaça a humanidade com arma nuclear, sabe por que ele ainda não tacou o dedo para disparar essa arma? Porque o Senhor fez assim, psst, ainda não. Ele não sabe, mas Deus dos mais altos céus está governando. Ainda não. Por isso que as coisas não aconteceram. A tsunami, que causou uma devastação há alguns anos atrás, o salmista vai dizer que Deus impôs limites às ondas do mar. E disse a elas, até aqui chegará, daqui não ultrapassará. Quando a tsunami invade, é porque o Senhor diz, está autorizado. A gente precisa compreender que o Deus que nós servimos, Ele não governa apenas os céus, não apenas a nossa vida individualmente, mas absolutamente tudo ao nosso redor. O nome disso é soberania, é governo, é majestade. E até os governos que contrariaram a vontade de Deus, um dia serão julgados por Deus, e Ele abrirá o seu santo e glorioso livro para condenar todos aqueles que desprezaram o Evangelho. Então, não olhe para Deus como aquele senhorzinho de cabelo, barba branca, que finge não ver os nossos pecados como muitos de nós achamos, que nós damos as desculpas mais esfarrapadas possíveis, as quais nem nós acreditamos, e achamos que Ele vai entender. Ele é o governador de absolutamente tudo o que você imaginar. Quem tem as chaves dos portões do inferno nas mãos não é Satanás, é Jesus Cristo. Quem tem as chaves dos portões dos céus não é São Pedro, é Jesus Cristo. Foi Ele quem venceu a morte, foi Ele quem venceu o inferno, e foi Ele quem recebeu toda a dignidade como Rei de todos os homens e de toda a humanidade. É Ele que um dia virá entre as nuvens, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia não vai ser Maomé, naquele dia não vai ser Nabucodonosor, não será Nero, não será Adolf Hitler, naquele dia não será Alexandre o Grande. Naquele dia, até os homens que quiseram se passar por Deus, até Epifânio dirá, Jesus Cristo é o Senhor. É esse Deus que nós servimos. Mas parece que nos esquecemos disso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. E a minha oração é que essas pregações no livro de Daniel alimentem a nossa fé, nos despertem e nos faça ter uma visão muito mais ampla da nossa fé que a que nós temos tido. Queria concluir como pela manhã, quando o Senhor concluía uma carta às suas igrejas, era dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.